Sabes, eu comecei na Vila São Sebastião com 15 anos. Namorei a minha mulher 9 anos. Tive muito com umas Jacinto velho. Não era o Jacinto novo que morreu ao Brasil. Ah, sim. Era o Mestre Jacinto velho, que nesse tempo tínhamos cá... O senhor vai continuando a falar que eu vou puxar a imagem mais para o pé. Pois, o Mestre Jacinto velho foi quando eu conheci, foi no tempo em que estava lá o seu padre Joaquim. Joaquim Que era Esteves. um quadro revolto, era um quadro meio ruinzinho. Teve grandes problemas lá por causa da igreja, que ele botou as pinturas da igreja para abaixo, para cair. Foi uma revolução que no resto foi parar acima do pico de um bocadinho que ele tinha lá cedo, que eles largaram até foguetes para cima do... E aí que comecei eu a lidar lá, porque o Mestre Jacinto velho, o velhinho, que eu conheci já muito velhinho, como eu conheci tantos outros, o Francisco de Borba, o José Nunes e tantos outros que se juntavam na praça da Vila, que era diferente do que está hoje, muito diferente mesmo. E juntavam-se lá à tarde, sentados a conversar e contavam as suas histórias, as suas lérias. Ainda hoje tem algumas pessoas que fazem isso, alguns homens da vila. É. Mas com a questão da pandemia, as pessoas recolheram-se mais a casa. Mas lá tive muita convivência com eles, porque quando eu namorava a minha mulher, e a sogra deixava falar um bocadinho, mas era pouco tempo, e depois chamava a rapariga para dentro e tinha que... E acabei por namorar outra até que fui para a Ribeirinha. Mas chegou-se a uma altura que a minha mulher, a minha namorada, soube, por intermédio de um primo dela, o José Ramos, casou com a Maria Armonda, ali da Rua Direita. O José Ramos, que está hoje internado no Canadá. Então o José Ramos, meu amigo, sabia que namorava a outra na Ribeirinha, e disse-lhe a ela, e ela um dia cheguei a falar com ela, e ela abriu-me só um bocadinho da janela. Disse: como é, a sentença hoje é de porta fechada. Ela: é, tu quando vais a ir para a Ribeirinha, vai com as pistolas na cara. E acabei de ter que deixar e entrar quando estou na Vila São Sebastião. E depois isto tudo para te contar, porque também muito amigo do José Jacinto, porque o Mestre Jacinto, velho, foi o homem que ensinou meu pai e um tio meu a trabalhar de carpinteiro. Meu avô era barbeiro e ia até à Vila São Sebastião a fazer a barba àquelas pessoas e a cortar cabelos, que naquele tempo eles usavam pouco cortar a barba, mas ele sempre tinha os seus fregueses, e então o seu ordenado era ou batatas, ou feijão, ou milho, dinheiro não havia. O que é que acontece é que, mas mais tarde eu acabei por casar com ela. Casei em dia 18 de setembro de 1960, quando casei com ela. E então, lá passei 50 anos e um mês, e a cabo de 50 anos fiz minhas bodas de ouro no dia 18 de setembro de 1960, e então fiz as bodas de ouro, e em outubro, no dia 26 de outubro, faleceu-me completamente de repente. Foi o dia mais infeliz da minha vida. É verdade. Recordo-me perfeitamente. Depois veio a minha doença, e então lá estou eu numa cadeira de rodas aí. Mas isto para te contar outras histórias de Porto Martins, não sei se sabes
porque no Porto Martins não havia tourilho. O tourilho já davam touros, mas o tourilho era nos cerrados, no cerrado na parte de Eu cima. recordo-me sinceramente que acho que foi o seu pai que fez aquele tourilho. Não é? Foi o seu pai que fez o tourilho. Não. Não. Quem fez o tourilho foi várias pessoas. Sim, que se do Porto juntavam. Martins. Então o senhor restaurou aquele tourilho. Eu é que restaurei o tourilho, mas porque fez-se os touros, já havia à tarde touros que se davam no Porto Martins sem tourilho. Ah, pois. O tourilho era naquele cerrado onde costuma o touro assaltar quando é para as festas. Yeah. Ainda hoje está esse cerrado. E então eles botavam os carros de bois ao alto e os trilhos que tralhar a madeira, tralhar a seara, a fazer o tourilho na parte de cima. Depois, mais tarde, acrescentaram o largo porque havia um forte na Ponta da Maria, como é que lhe chama. Ponta da Maria. Havia um forte que tem lá um resto de uma placa de cimento, que era onde nós tínhamos uma metralhadorazinha. Aí esse forte tinha muita pedra e eles tiraram as pedras de lá e acho que acartavam, isto contava meu pai, acartaram durante as noites, acartavam com carro de bois as pedras para cá e fizeram alargar mais de largo e fizeram o tourilho. E aí, em 1927, meu pai fez o caixão dos touros. Fez o caixão dos touros com o povo de Porto Martins a pagar para fazer. E um homem que era variante de Angra, que era chamado Joaquim Pontes, tinha uma loja de ferragens na Rua do Gual. Conheci este Que senhor. era o trisavô do Joaquim Pontes, foi até presidente Exatamente. da Câmara. Sim, senhor. Joaquim Pontes Perfeitamente, ofereceu, perfeitamente a loja dele. a ferragem para o caixão. É engraçado. Mas é que isso aconteceu porque esse variante, que naquele tempo vinha muitos de Angra para Porto Martins, passar lá uns meses, Aquela época de e verão. da Praia da Vitória, que aqui vinha muitos variantes para lá, muitos mesmo. O que acontece é que tem saído montes de nomes deles. O Sr. Costa, da loja do Espírito Santo, que ficava na Rua da Sé. Loja Espírito Santo, na Rua de Lisboa. Lembro perfeitamente de toda essa gente. Eu já trabalhava em Angra. O Sr. Costa. E então, esse Joaquim Pontes, antes dessa descrição que eu estou a dizer, veio um comendador, veio um homem que era natural de Porto Martins, que tinha embarcado, que não sei dizer bem ao certo, mas parece que o meu pai me contava que eu tinha embarcado para o Brasil com 15 anos. Isto não é o Comendador Pamplona. É o José Coelho Pamplona. Então José é isso. Coelho Então está certo. Sim, senhor. José Coelho Pamplona. Eu já ouvi. Tinha embarcado com 15 anos para o Brasil, enriqueceu, fez fortuna, tornou-se comendador e veio o comendador cá, isto antes de 1991, porque em 1991 foi inaugurada a igreja. Isto para tornar outra vez ao Joaquim Pontes, tornar a igreja. E então, em 1901, a igreja foi inaugurada, mas veio cá um rapaz com um apelido que tinha, que se chamava Francisco Canhoto, aí da América, cá visitar a sua família e foi à igreja, foi à missa, mas chegou à igreja até foi sempre em pé como toda a gente estava, porque não havia bancadas. E então pensou e falou com o meu pai, para o meu pai fazer que se podia fazer a bancada. E o meu pai fez a bancada, que é a bancada que ainda hoje lá está. Lá está. Isto após o 1901,
porque em 1901 foi inaugurada a igreja, porque aquilo havia uma ermida lá que era pegada à casa, que hoje é a Casa do Povo, em que a casa dava acesso para o lado da Casa do Povo, hoje a Casa do Povo, dava acesso à igreja. Tem ainda hoje, tem isso lá feito, porque quando eu estive nas obras lá, quando se reparou do suíço, de 80, ela foi-se ver que lá havia as ombreiras e a verga de uma porta que era pegada à casa. Que era a casa da quinta, que tinha 9 alqueires de vinha. E aí eles então resolveram fazer o Turigo. Fizeram o Turigo e meu pai fez coisa que o povo pagou para fazer o bastião também, e já se começou com os seus, e acontece que veio o mar, foi entrando, porque a gente é que não se apercebe, mas o mar já engoliu na terceira e nem só na terceira, em todo o lado do mundo. O mar tem ido entrando sempre. Tá, e isto tem tendências para piorar. A Vila São Sebastião, por exemplo, tem até fortes por ali fora, muitos fortes que havia. No Porto Martins, a gente tínhamos, a começar por São Vicente, tinha um porto chamado Santiago, que ainda hoje tem o caminho que vem por baixo, porque o caminho que hoje existe, por cima, era para a banda de baixo de Turigo. Ah, pois é. Passavam debaixo de Turigo. Para a gente ver o que o mar já comeu ali. Credo, mas já entrou por ali dentro, mas em frente ao salão, em frente ao nosso salão de hoje, tinha uma horta em que a tropa que veio para aqui, salvo erro, não tenho a certeza, mas é à volta de 1940. É à volta disso. Veio a tropa para cá, tanto do continente todo, como também dos Açores todos, onde ficou montes de gente, rapazes, que casaram cá, ficaram cá, e muitos deles deixaram filhos atrás e fugiram para deixar as mulheres atrás, as namoradas, e deixar as namoradas atrás com os seus filhos. No Porto Martins, por exemplo, temos um que já morreu também, o rapaz, e o pai já deve ter morrido, que era de Faial, ficou cá, deixou uma rapariga. Mas como o senhor estava a dizer, à frente da casa do salão havia ali uma horta. Hoje é uma rampa cortada ali. Uma volta, mas uma volta muito grande, que tinha até as trincheiras, que eu brinquei nas trincheiras. Exato. Até escavar com um bocado de cana. A gente fazia uma faca com um bocado. Fazia-se, escavava-se para tirar as lagartixas. Tu sabes que a lagartixa põe uns ovos. Exato. Os ovos que se tiver, a lagartixa se tiver para nascer, se bater com o ovo no chão, ela não arrebenta. Só se estiver mesmo muito adiantada que arrebenta. Mas quando arrebentar, a lagartixa sai logo a correr. Eu então não sabia disso. Mas então, ali naquela zona havia muito destes. E fiz escavações, enfim, brincava até amarrávamos uma linha na lagartixa, ela arrebentava o rabo e o rabo ficava sozinho a sardinha no chão. Hoje vê-se muito naquela zona, mas também em zonas quentes já estão a começar a aparecer. Aquela porcaria desenvolve-se muito. Muito. É engraçado, está com mais coisas. Tudo, já tem, aqui nas fontinhas já tem lagartixas. Aparece. Eu recordo-me do Padre Coelho de Sousa dizer que nós aqui nos Açores íamos ter um clima idêntico ao da Madeira, um clima que o tempo ia aquecer. Isso já vem de um coronel
foi um cientista que já anunciou isso, já há muitos anos. E nós, a gente está a ver que o nosso clima está a mudar aos poucos. Está a mudar aos poucos. E era, mas eu ia até começar por contar da história dos nossos soldados. Também não é com a certeza de data. Isto contava-me meu pai, que em 1940 começou a vir a tropa para cá. Foi quando rebentou a Segunda Guerra. E então começou a tomar as casas que estavam devoltas, que não tinha ninguém, tomavam a casa e meu pai ia reparar as casas. Reparou-se no Porto Martins. Tudo serviços de carpintaria, não era? Tudo serviços de carpintaria. Carpintaria. Reparou-se as casas. Primeiro fez-se as duas cavalariças, porque naquele tempo eles tinham muitos cavalos. Fez-se duas cavalariças, hoje chamado Caminho da Rocha. Caminho da Rocha. Que hoje é a casa da Maria Garcia. Meu pai botou lá o teto lá, com a ajuda de muitos soldados, porque os soldados naquele tempo, o que tinham uma habilidadezinha era para trabalhar. O que não tinha muita habilidade era para tratar dos cavalos. Sim, eles aproveitavam as pessoas também, conforme as aptidões de cada um. E então, certo. Meu pai consertou a casa da Manuel da Chica, que fica abaixo da casa, onde hoje é a casa de José Nelson, que já faleci. Coitado. A casa de José Nelson e a casa do Candim. Aí era a casa da Manuel da Chica, que não morava lá ninguém. Meu pai então consertou essa casa, consertou uma casa de Manuel Pereira, aqui das Fontunhas, que ainda hoje existe a casa que é do Dr. Paim, essa casa, desse Dr. Paim. Consertou a casa da Florina Canhota também. E consertou não sei quantos, e depois eles requisiaram meu pai para a praia. Meu pai veio consertar casas na praia para a tropa especialmente, mas sempre para os oficiais. As melhores casas eram sempre para os seus oficiais. O pessoal mais graduado, está certo. E meu pai começou a fazer isso, pois meu pai já na tenda já tinha uns mestres a trabalhar com o SUI, devido à bancada para a igreja, que o Joaquim Pontes, voltando a ver o Joaquim Pontes, é que ofereceu todos os parafusos que estão a parafusar a bancada. O Joaquim Pontes é que ofereceu também. Lembro-me, na loja dele, ele tinha um balcão em cima, estava sempre atrás no balcão em cima e o pessoal já apanhaste foi o pai de Joaquim Pontes, velho, que não apanhei. Sim. Joaquim Pontes. E depois, então, em 1900, meu pai contava-me que também não é certo, em 1940 veio a tropa para cá e que fez isso tudo. Meu pai depois foi requisitado para a praia, para a casa da praça, que é hoje do Correio hoje. Que hoje é... Aqui era um balcão da tropa, da que tamanho que está. Fazia frente para um lado, para a rua, para o outro lado da rua, tomava as três frentes. E já fez, e já trabalhámos lá quatro. E depois, quando veio a tropa para cá, havia um tal senhor Cunha, de Continente, que veio para cá, com certeza requisitado pelos Correios, que era o homem que mandava nos Correios, e como sabia que meu pai era de Porto Martins, fui ter com o meu pai a perguntar se ele arranjava uma pessoa que ficasse com os Correios, porque a correspondência naquele tempo era tudo por quartas. E a tropa de Continente, e nem só de Continente, como dos Açores, os pais escreviam-se aos filhos, os filhos escreviam-se aos pais, e meu pai lá ficou então com o Correio. Ficou com o Correio, em que depois o meu irmão passou a ir
à Fonte Bastarda buscar a mala à venda de Sr. Freitas, Sr. Urbino Freitas, que era uma igreja, à escola, à venda de Sr. João Freitas, que foi. E fez lá, era uma venda muito boa, que já naquele tempo já tinha alguma coisa de fazendas e alguma coisa de sapatos. Sim. Agora pouco, mas tinha alguma coisa já. Era uma venda muito importante. E então os carros da carreira que começaram a aparecer, primeiro foi com os carros de tijolo. Meu pai é que fez os chassis dos carros de tijolo. A carroceria, veio o chassi, não sei se de continente de quê, meu pai é que fez isso. Porque antes meu pai tinha feito um charavande. Eu lembro-me de charavande, João Falcão, da Vila de São Sebastião. Esse meu pai nunca me falou nesse charavande. Para a Serreta, porque havia um velho na Serreta que tinha uma carroça que ia levar os passageiros já assediados e buscar os passageiros já assediados. E o velho a falar com o Manuel de Sousa da Serreta, amigo de tijolo, e sabendo que o meu pai tinha feito a carroceria, disse ao outro que se eu quisesse fazer um charavante, que o meu pai fazia. E o meu pai foi fez o charavante para a Serreta, que vinha descobrir isso na Ilha de Puico, num livro de um íntimo amigo meu que lá tem. E assim passou. Mas isto, voltando outra vez à tropa, em 1940, meu pai falava em 1940, não sei se é bem certo, 1940, e depois em 1942 veio então a força da tropa dos Açores. E em 1943 veio os ingleses, que fizeram uma pista de chapas de ferro, que ainda hoje existe algumas chapas dessas. De ferro, eu por acaso sei uma. Fez a pista. Mas estiver cá há pouco tempo, salvo erro, 1940 fins de 43, porque em 1944 veio os americanos. E os americanos então teve os portugueses, teve os americanos, teve os ingleses e os americanos. Foi a volta que isto já levou. E assim se passou e foi-se passando assim. Eu também sei que o senhor esteve muito ligado às juntas de freguesia, antes do Porto Martins ser freguesia. Em 1972 eu fui nomeado para ir para a junta de freguesia. Que ia dizer à Câmara por telefone, que estava na loja, porque a loja tinha aberto em 1960. Tinha, dia 2 de outubro de 1960, abri a porta daquela loja. Mandava fazer pelo meu irmão Manuel, fez a casa, e o Diogo botou lá a loja de ferragens. E ali estive 38 anos naquela loja. Muitos anos. Mas, para falar da loja, eu tive ali 38 anos, mas em 1972, o padre Rocha Mel é que mandava no Porto Martins e no Cabo da Praia, que era o padre que teve lá 47 anos, foi para a Câmara e disse quem é que havia sido da junta de freguesia. Então, nomearam o Francisco Inés de Costa, o Alberto Laranjeira, o Manuel David, o Alberto foi depois, o Manuel David e eu, porque havia já a junta de freguesia, que era com o Mateus, o Valentim Mateus Manuel de Sousa, que era um homem que tinha uma mercearia lá no Cabo da Praia.
E era o José Coelho da Rua Nova e o Francisco Lino, pai do José Nelson, Pois. que era o tesoureiro. Porque tinha que ter o tesoureiro de um lado e os outros de Cabo da Praia, porque tinha que haver naquele tempo 2 assinaturas para qualquer movimento Que se fizesse. Era o presidente e o secretário. E o tesoureiro era de Porto Martins. E eu fiquei tesoureiro e estive lá na junta 26 anos de junta. Fui um membro da junta sempre muito acanalhado, muito atrapalhado, porque nunca cheguei a presidente. Fui rodei por todo ao lado. Mas para estar tantos anos assim, era sinal de trabalho. Para estar 26 anos ligado à junta de freguesia. Havia lá umas má línguas no Cabo da Praia. Chamava-lhe José Marrolho. O José Marrolho é que dizia: o presidente no Cabo da Praia não manda nada, quem manda é o Rodilha. Porque eu é que estava nas obras e o Inês não percebia nada de obras. Está certo. E até aconteceu alguns quase meio chatos. Não, mas lá são... estive eu na junta de freguesia esse tempo todo. E depois, antes disso, tinha casado em 1960 e nem sei precisar bem quando é que começou a conferência. O meu irmão meu foi a um curso de cristandade, uma nova revíria. Ele foi o responsável dos cursos de cristandade. Ele foi o responsável pelos cursos de cristandade. O Sr. Manuel, o pai de João. Foi ele que foi muito responsável por isso e foi um homem que movimentou o curso de cristandade. Foi, sim, senhor. Que estive num curso de cristandade e ele estava como responsável. O Dr. Cunha de Oliveira, na casa de Manuel Revíria, diante de mim, disse: tu és o manda-chuva do curso de cristandade. E o Manuel Revíria era um sapateiro que só tinha a 4ª classe. Mas sabia o que dizia, tinha sentido. Mas eu... E depois Manuel Revíria convidou-me também para eu ir ao curso de cristandade. Eu disse-lhe que não ia ao curso de cristandade. Não fui. Mas tempos depois tornou o Manuel Revíria a chamar-me para ir ao curso de cristandade. E disse-lhe, ele foi-me dizendo, olha, tal dia há o curso de cristandade, vai ser a 17 de 1974, 17 de abril de 1974. O senhor tem uma boa memória para essas datas. E eu vou ao curso, e já te convidei uma vez, tu disseste logo que não, e eu agora disse logo que sim, mas olha que tu tens que levar a tua mulher. E cá vão. Mas convinha então a tua mulher também ir. E lá fui, e lá estive. E estive lá muito tempo. Mas depois, já muito antes disso, já estava na conferência de São Vicente de Paulo, que foi ele que iniciou a conferência. E tivemos na conferência 47 anos. Muitos anos. O meu pai me dizia sempre: João, quando se vai dar um passo na vida, primeiro pensa-se 3 vezes. E depois, se pensar para ficar, é para ficar mesmo. Porque pedra que rola não cria musgo. E é verdade. E eu, isso é um provérbio que não falha nada. Entrei, num lado tive 38 anos de loja, no outro lado tive 47 anos de conferência e tive na junta de freguesia 26 anos de junta. Corri tudo. Sempre fui presidente uma vez. Um mandato fui presidente da Assembleia. Foi o que eu fiz. E assim fui tanto. Mas, meu amigo,
Os tempos passaram-se, mas belos tempos também se passou no Porto Martins. Eu recordo perfeitamente de um mérito muito importante do nosso Porto Martins. O Porto Martins tem sido muito acarinhado sempre pelas pessoas de fora, embora fossem naturais de lá. O doutor, o comendador José Coelho Pamplona, segundo meu pai me contava, esse homem, aos 56 anos veio cá fazer, na sua freguesia, fazer a igreja, acrescentar a igreja. Acrescentou, fez a escola. E foi fazer a escola no caminho do Recanto para dar acesso à Fonte Bastarda, que não tinha escola, e para dar acesso ao Cabo da Praia, que não tinha escola. Ficou centrada ali num lugar que apanhava... E tem na Câmara da Praia os estatutos daquela escola, em que dizia lá que Elias, até levou-os a um governador civil chamado Cabrita Matias, porque dessa coincidência de quando entramos para a Junta de Freguesia em 1972, tínhamos um presidente da Câmara que era o Anual Ferraz Mendes Pinheiro, que o tadinho era como eu, fraquinho, pouca inteligência, e quem mandava na Câmara era o secretário, era o Sr. Romoio, de gente que eu não conhecia. O Sr. Romoio, que não sei se foi alfés ou capitão na tropa, e depois deixou a tropa e meteu-se de secretário da Câmara da Praia. Casou com a rapariga da Praia e que foi viver para o Alto das Covas, para São Pedro, na Cecília, Violi. E esse é que mandurava a escrita toda. Mas quando também se deu outra, quando a gente tomámos posse da Junta de Freguesia, não havia lugar para a gente se reunir, era na sacristia do Cabo da Praia. Aqui tinha duas sacristías. Tinha uma sacristia só com uns santos mais velhinhos, umas coisas para lá, não se usava até muito, e havia a sacristia que ainda hoje se usa. E tem, no meio da sacristia, tem uma mesa redonda em pedra. E o padre Rochamel, que estava com a gente, com a tomada de posse também, que é que tinha nomeado a gente, apresentou os livros da Junta de Freguesia, as atas, e por acaso pôs o livro ao pé de mim, em cima dessa pedra. E eu, de curiosidade, peguei, abri o livro uma coisinha e vejo a letra de Padre Rochamel. Passei os olhos e dei sinal ao Ernesto. O Ernesto. Então abri mais luz. Fechou para baixo. Só tinha as assinaturas do Valentim Mateus Manuel de Sousa e José Coelho da Rua Nova. Só assinava o que fazia as atas. Fizemos a reunião, sim senhor. Decidiu-se mais outra reunião à frente, porque todas as semanas se reuniam. E então, parece-me que era só uma vez que a gente se reunia durante a semana. Não tenho a certeza, mas parece-me que era só uma vez. Pois é que passou diário, após o 25 de Abril. É que passou mais todos os dias. Reuniões com mais frequência. O que é que acontece? Passou todos os dias e em vez de 3 membros da junta, passou a 5. E então, numa reunião, não sei se na segunda ou terceira reunião,
o padre Rochamel diz que a gente precisava ir à SEDEAD falar com o governador civil, porque se pedia alguma coisa, porque a Câmara da Praia, que Manuel Ferraro Mendes Pinheiros não se resolvia nada. Não. Tinha vindo um tal governador para cá, chamado Cabrita Matias, do Continente, que correu os distritos todos correu os distritos todos a visitar as juntas de freguesia. E depois de fazer essa volta, começámos aí um dia por semana, à noite, a reunir com ele. E aproveitou-se a levar os estatutos da escola, porque os estatutos da escola dizem que se a escola tiver 6 meses sem professor, que automaticamente passava a ser só escola de Porto Martins, para ficar segura para o Porto Martins. Não ficou segura porque depois a Câmara começou a fazer, porque a Junta não tinha dinheiro, não tinha nada. A Junta tinha tanto como o ordenado que ganhava, era nada, não se ganhava nada. Só em 1978 é que começámos a receber alguma coisa. Mas foi engraçado, é que a gente estávamos a querer fazer as nossas aventuras também, e então pensámos em reparar o Forte de Santa Catarina, que naquele tempo vivia lá umas famílias muito pobres, que eram chamados Fastelá. Esses Fastelás tinham deixado de vir lá, e então fomos para consultar. E fomos à Câmara da Praia pedir para se fazer isso. A Câmara disse que não tinha verba, mas que auxiliava o pedoso, e corremos uns quantos até à Cruz Vermelha fomos. Para ver se eles ajudavam. E ajudavam a coisa, que era o presidente da Cruz Vermelha, era o Dr. Cunha de Oliveira. Dr. Cunha de Oliveira, que era o presidente. E esse deu uma coisinha de dinheiro. A capitania de Angra também deu qualquer coisa. E a Câmara da Praia também deu qualquer coisa, mas do resto fez-se a obra, e o dinheiro, o primeiro dinheiro que a gente recebemos da Junta foi o dinheiro do Presidente, foi o dinheiro do Secretário, foi o dinheiro do Tesoureiro. Foi tudo para enterrar lá. Não se recebeu isto antigamente, e assim foi. Para se fazer alguma coisa era com muito sacrifício. Mas ia virando outra vez atrás ao homem que eu adoro, a alma dele, Dr. José Coelho Pamplona. Esse homem, em 1901, foi inaugurada a igreja. Salvo erro, penso que essa igreja, que deve ter começado talvez por 1880 e tal, porque aquilo naquele tempo a se fazer uma obra levava-se meses ou anos, sim. Anos. E posso dizer que há uma igreja, a Igreja da Fonte Bastardo. A Igreja da Fonte Bastardo foi feita em 26 anos. E quando se fez a igreja, quando se acabou a igreja, não se acabou bem, foi inaugurada sem ela estar bem acabada ainda. Porque a igreja que havia na Fonte Bastarda era no caminho de São José, era cá para baixo, cá para as Obras Novas. É que havia lá uma ermilha. Eu não me recordo nada disso. Nem eu me recordo, isso era coisas contadas. E contadas, e tenho esse escrito feito. Sim. Tenho esse escrito feito em minha casa, tenho esse escrito feito pelo Padre Jacinto. Porque numa altura, quando o Padre Jacinto, pela primeira vez que veio, o Padre Jacinto, é que houve uma festa, a festa talvez de Santa Bárbara, e ele é que fez essa discriminação.
Sim, são pessoas que estão mais por dentro do assunto, sabem a origem. 22 anos que for fazer-se naquela igreja. As obras naquele tempo para as pessoas. Não havia mão de obra mecânica, era tudo braçal, era tudo a braços. Para levar aquelas pedras para aquela altura medonha, tinha que levar muito tempo. Naquela altura, eles dizem essa discriminação que eu tenho lá em casa, dizem que era um macho, um burro, que com cordas e com várias roldanas amarrava e o burro atravessava a canada, aquilo era praticamente uma canada, e ia por cerrado de noite, ia andando o burro, e a pé ia-se muito com as roldanas para ficarmos ao burro. Muito trabalho, é verdade. Há uma pessoa também em Porto Martins, que o senhor deve ter bem conhecimento, disse que era um doutor Calista, também foi um amante do Porto Martins. O doutor Calista. Foi um grandíssimo aldrabão. Sim, senhor. Eu não conheço, só ouvi falar no nome deles em pequenas coisas. Desculpem os senhores doutores, advogados, mas eles só estudam para enganar as pessoas. Ele era advogado também, não é? Ele era um grande advogado. Sim. Era um grande advogado que tinha uma palheta que ninguém enviava. Ele na Vila de São Sebastião, não sei se na primeira vez que veio na terceira, porque ele casou com uma filha do Sr. João dos Reis, que foi um grande compositor de música da banda, como é que se chamava aqui? Banda da Força Aérea ou banda mas de cá da ilha? Não, em França ou na Inglaterra. Então não conheço. Aí, como a minha cabeça está. O senhor está, mas é muito bom. Era uma banda que era a melhor do mundo. Que esse João dos Reis se casou com uma senhora, Elizabeth, que era inglesa. Mas como era o nome daquela banda? Era eu não conheço. Uma filha-irmã de uma coisa importantíssima, que até tocava muito, o Danúbio Azul. Isso é uma orquestra sinfónica também. Eles têm várias para lá. E esse Calixto casou com uma filha do Sr. João dos Reis. O João dos Reis deixou essa senhora e juntou-se com uma serva de Deus, que era a Conceição de João dos Reis, no Porto Martins. Ele gostava de Porto Martins, esse Dr. Calixto. O Dr. Calixto gostava muito de Porto Martins. E veio para cá e a esposa morreu e está sepultada no Cabo da Praia. Numa altura que veio de cá de férias, foi sepultada cá no Cabo da Praia. Então o nosso amigo Dr. Calixto, numa altura, um rapaz neto de um homem da Vila São Sebastião, que ele chamava Luís Salema, da Vila São Sebastião. Luís Salema, esse rapaz veio de cá e chegou cá, o rapaz novo, foi alugar um carro de praça, ou um carro ao António Balalaica. Alugou o carro e trouxe o carro para cá e chegou à aveteira, meteu-se por um cerrado abaixo, espedaçou o carro. E depois o António Balalaica disse a ele: ora, meu amigo, o carro custa tanto, ficas com o carro, ou então eu mando construir o carro e tu pagas a despesa.
E o rapaz veio para casa, contou ao avô, quando o rapaz foi ao Dr. Calixto, contou-lhe a história, disse, ó, não vai fazer nada. Então embarquei o rapaz, dizia, toca a tratar da passagem, embarcar o rapaz e andou o Dr. Calixto de braço dado com o rapaz. E nesse tempo, isto em 1977, estive muito doente da coluna e o meu patrão é que me levava todos os dias de Porto Martins, vinha todos os dias ao Porto Martins, é que me levava à praia e é que me trazia para cá. Sei é que sobre a história do que se dá lá de braço dado com o rapaz. Se eu estou, eu entrava muito em minha casa para pôr um cozinho lá. Então, íamos no automóvel e dizia, ó Sr. Doutor, que é? O senhor andou a namorar o rapaz de Luís Salema. Dizia, não, quem estava a namorar o rapaz de Luís Salema era a Balaica. Essa que estava a namorar o rapaz. Isto para te dizer que era terrível. Pois, ainda temos aí vivo o Afonso, que teve problemas com a cantina na base portuguesa, e o Dr. Calixto é que se metia com aquilo. O Dr. Calixto era um estupor. E um Romualdo na praia, mais um Francisco Maurício, que era cunhado, botaram uma padaria na sua casa e começaram a cozer pão e a vender pão. A abrir nessa altura uma padaria na praia, que era chamada Basílio Simeões, era um grupo deles, que ainda hoje existe a casa, muito diferente que é. E então o nosso amigo Dr. Calixto disse a eles, aos foram ter com ele, e ele disse, não, vocês podem cozer pão, não tem problemas nenhuns. Vocês têm que me dar cada um 25 contos. E eles pegaram, cada um deu 25 contos ao Dr. Calixto e começaram outra vez a cozer pão. Claro que a polícia foi e embarcou outra vez e eles vieram ter com o Dr. Calixto. Disse, mas então o que é que se faz? Mas eles dizem que ainda não pode cozer pão. Não, vocês cozer pão, podem cozer. Não podem é vender o pão, agora lá cozer pão. E para pôr os 50 contos a eles e ficou assim mesmo. Isto para te dizer que os advogados só estudam para rapar dinheiro. Pois olha, em tempos de Porto Martins, quando era para aquelas festas, que a Filarmónica da Vila ia também para lá, passava noites do dia de bolo de leite para o dia da tourada, durante a noite, naquelas adegas, aquelas serenatas que se faziam. E a gente ia muito à sua casa. Era sempre. Eu cheguei aí, as duas Filarmónicas, a Filarmónica da Praia e a Filarmónica da Vila. Porque este Sebastião Carvalho, que já lá vai. Já lá vai também, coitado. Sebastião Carvalho. Num dia estava eu a pesar uvas na minha adega e chega-me o Sebastião Carvalho. E hoje, bom, lá. A Filarmónica da Vila ainda vai fazer a festa cá abaixo. Escuro. Porque o padre foi lá, foi para a Filarmónica da Praia. E depois o que eu quero fazer? Se tivéssemos que me ajudasse, a Filarmónica vinha. Nisto entrou o João Ribeiro, João Gonçalves Ribeiro, entrou. Depois pusemos ali a falar e o Sebastião Carvalho dizia à conversa ao futebol. Diz, mas a gente junta-se e entrar. E juntámos os três e fomos. Já à tarde da noite, estava o Abel Manovares deitado em cima de uma carpete, coisa já às vezes para as 10, 11 horas, tinha estado a encilhar milhos.
E depois contou-se o que é que havia passado. E o Abel disse, não posso dizer nada. Que era o Saflor, que era da filha Armonte. É capaz. Foi-se falar com ele e depois fomos a casa de Manduca já à tarde da noite. E o Manduca não tem problema nenhum. E tem uma fragonete aí que fazia transportes para a água. A gente vai a coisa. Então convidou-se e veio as duas filhas Montes. Já aí o seu padre. Sou desse tempo que eu estava cá. Já aí o seu padre não gostava muito de mim, cada vez ficou pior. Eu lembro-me de uma vez, já estava com o grupo do Tio Alcindo, a gente foi fazer uma serenata com o Moisés, José Cideado, aquele grupo ali de Porto Martins, José Artur, aquele grupo que era habitual fazer as serenatas, e fomos se juntar na casa do padre Rochamel. E o padre Rochamel com o seu bordão, e fizemos também uma serenata. Uma serenata essa que foi... Saímos para as 10 ou 10 e tal da noite na terça-feira de Boa de Leite e só chegámos de manhã na quarta-feira. Era sempre toda a noite. Teve numa noite que eram 4 horas da manhã. Naquele tempo os aviões chegavam de Canadá muito de madrugada. O que acontece é que estávamos lá na festa, isto já com a garagem que tem. Sim, sim. Já com a garagem que tem. Estava lá aquela rua cheia de gente por ali fora, e eles a tocar e a cantar. E eu olho para fora, vejo que um carro e parar um carro. E vejo, sai uma rapariga de carro para fora. Aquilo é Irene. Era a filha do Sebastião Carvalho, veio de Seprosa. Era quase, aquilo acabava sempre às 6 da manhã, era dia que se ia para casa. Belos tempos. E eu, credo, isso acontecia histórias. Eu tinha pouca gente em minha casa para as festas, que ficava muitas vezes era na casa do hotelheiro. Os casais ficavam na casa do hotelheiro, na Barra de Cima, que eu era procurador. O hotelheiro era da Vila São Sebastião, Manuel Gonçalves de Couto. E a casa estava vazia, e ficava lá uma cheia deles, e o Francisco Camilo e o José Avelino, que ainda hoje estão vivos aí, lá passavam. Um dia, já de manhã, seis para as 6 da manhã, eu entro em casa, estava o Francisco Camilo sentado no chão da minha cozinha e a Leite com a cabeça no colo de Francisco Camilo. Ficavam lá em minha casa. E ela namorou-se e casou e ficou, e ainda hoje estão vivos. Estão vivos, assim, é uma maravilha. Meu amigo, as filhas Montes iam lá, aquilo era uma festa que consolava. E aquilo que se gastava na festa era vinho que tinha de abundância, era a termoço e umas pichas de massa cevada e estava feito. Coisas que se passaram. É engraçado. Isto foi uma conversa que a gente teve aqui um bocadinho, hoje dia de amigos. É, grande dia de amigos, é verdade. E eu... Recordar estes tempos antigos. E já perdi muito amigo. Já perdi muito amigo. Eu sou muito mais novo que o senhor, já tenho tantos amigos. Eu tenho ainda muitos amigos. Eu ainda hoje já fiz 6 telefonemas, tudo para amigos. Primeiro foi o Alcindo que é que me telefonou. Eu falei com ele hoje de manhã. Porque eu tenho aquele calendário que gostei aqui, teve uma neta minha que me comprou aqui e veio-me trazer. E eu escrevi e acontece que não tinha estado sentido ao dia 21 e então o Alcindo telefonou e é que me alertou e no público e tem 6 famílias
Então tem um casal, então, todos os dias, Sim. ou eles ou eu, a gente se telefona, todos os dias, na Fábia. Tem vários, então, tem vários amigos. Até no Faial também tenho os amigos. Porque... O senhor é uma pessoa muito conhecida, também aqui do ramo da atividade que tinha aqui na praia. Do seu comércio aqui na praia, conhecia muita gente. Nossa Senhora, então a pessoa olhava à praia, tem até filhinho. Mas a maior parte deles já se foram embora todos. Isto passa para a gente todos, é uma vida que, pronto, isto é uma passagem, mas de qualquer forma. Experientes todos, 4 já se foram. 4, que é todos os experientes, já se foram. O Ivo Santos, o Armando Santos, e tanto o Albano, ai, tanta gente. Está bom, gostei desta conversa. Falar consigo, Sr. João Gonçalves Semens. Não. É engraçado que essa minha família foi muito descontrolada a esse respeito. Sim? É. Já agora? Ora, o primeiro filho de meu pai é Manuel Gonçalves Branco. Ah, Branco. E vou-te dizer porque é que se chamava Manuel Gonçalves Branco. O meu pai, pronto, posso começar pelo meu pai. O meu pai trabalhou como assim, velho, a aprender de carpinteiro, mais metido. E acontece que havia uma senhora chica, em Porto Martins, rapariga, que namorou um Joaquim Branco. Joaquim Branco é desses brancos mais antigos, tinha touros. Joaquim Branco. E o Joaquim Branco namorou a Dona Chica. Namorou e desse namoro nasceram 2 filhas. E depois das filhas serem bebés ainda, não teve mais que fazer, que foi pegar e casou com outra senhora. E Dona Francisca, que não era também água que se cheirasse, resolveu o problema. Pegou nas filhas e foi para o Brasil. Embarcou para o Brasil. Olha, há aqui uma versão que já me contaram, até uma sobrinha minha que está aí viva, me disse que havia mais uma rapariga. Meu pai nunca me falou, senão na sua mulher, Maria das Mercês, e a tia Antónia. Ela disse que havia uma outra. Meu pai nunca me falou nisso. Talvez. O que é que acontece é que o Manuel Revilha ficou, a Francisca teve uns anos lá no Brasil e depois acabou por ficar umas moças e veio ela com as 2 moças outra vez para Porto Martins. Meu pai não teve mais que fazer, foi namorar uma filha, a Maria das Mercês. E meu tio João namorou a Antónia. Meu pai, meio pesadinho, que acho que era meio pesadinho, era o barbeiro, meio pesadinho. E não gostou da graça, e acho que chamou os rapazes e dissemos amigos. O namoro acabou-se com essas meninas, que essas meninas são filhas de uma mulher que não tem pai. Naquele tempo dizia que era filha da puta, não, era uma desgraça. Acabou-se o namoro. Meu pai a trabalhar com as filhas assim, já, não sei se há 1 ano ou 2, já trabalhei. E meu pai, pronto, teve que deixar a namorada. E mas assim, um dia notou que o Manuel Revilha e que o João não estavam a gostar muito do trabalho. Disse, vocês não estão a gostar de trabalho? É assim, temos. Mas o que é que se passa com vocês? É assim. A gente namorava uma raparigazinha assim. E meu pai
Que é eu a gente está a acabar com o namoro e ela pegou e fazia para o Brasil. Epá, e essa minha raparigas querem vocês? Pois elas estavam assim. Eu arranjo maneira de você ir para o Brasil. E show. Arranjo maneira e embarcou o meu pai, uma nova filha, velho, e o meu tio João. Foi para o Brasil. Aquele à noite, quando batia 30 estava toda em casa a passear. Meu avô chegou a casa e disse à mulher, casa rapaz. Eu não sei. Isso contava com o meu pai. Com as lágrimas dos olhos. Sim, ele para contar era a verdade dos fatos. E depois veio a descobrir que o meu avô arredou as couves ou naves para o lado, meteu-se na cama e morreu de desgosto, nunca mais se levantou. Meu pai contava-me essa paixão. Meu pai teve um filho, o António, que fez precisamente a mesma coisa. Tal desgraça. Os que estás aqui branco, lá atrás, por causa dos touros, o António, que era levar 600 diabos, o filho mais rebelde que meu pai tinha. O António ia muito à corda dos touros, meu pai não queria que eu fosse na corda dos touros, porque era dos broncos, não gostava de nada daquela gente. O que sei é que o António foi, meu pai avisou, o António não deu para o aviso, foi a segunda vez. Meu pai que esperou para o António, deu-lhe uma surra de corroia, que dizia a minha avó, que teve que o banhar em vinagre, porque naquele tempo nem sequer álcool tinha. Antigamente era o vinagre que é que resolvia. E então o Manuel Revilha acabou por casar com Maria das Mercedes no Rio de Janeiro. Foram os dois, embarcaram, foram para a casa da sogra, os dois ficaram tudo. A Maria das Mercedes, primeira mulher de meu pai, subiu os degraus da igreja da Senhora da Penha, são 365 degraus, quem passei por eles para pagar a proposta se meu pai voltasse. Senhora da Penha, 365 degraus. É aquilo. E depois o meu pai veio para trás, que também não sei a data. Essas histórias que eu aqui contei, quando estão mal contadas, mas que acredito até que estejam, mas que meu pai, quando veio para trás para um cerrado que ficava na frente da porta da casa que meu pai fez no prédio da primeira mulher. Sim. Da senhora Mercedes, Maria das Mercedes. Essa casa veio e foi ficar na Casa das Terras, que agora, por último, foram terras do João Geraldo, João Luís Evangelho, brasileiro, antes chamava. E que hoje está tudo completamente diferente, já sei até 6 casas e isto. Meu pai veio ficar nessa casa que foi servir de tenda para trabalhar de carpinteiro. A bancada de Porto Martins foi feita, foi aí, uma serra braçal, num estaleiro, ainda tem essa serra lá, essa serra, a armação e a folha, então, portanto, da minha é uma peça de artesanato, já. É. Eu lembro que o Godinho na Vila também tinha uma serraria que era um em cima, outra puxava. Meu irmão Chico ainda apanhou, ainda serrou lá, e já nasci a apanhar, porque eu nasci em 1937. Meu irmão Chico é mais velho que 5 anos. Mas eu também,
comecei-te a contar a história. A respeito dos nomes. É relacionado com o nome João Gonçalves Simões, eu disse, aqui é uma história sobre este nome. A história porque então o Manuel veio a ficar com o nome, o último nome da sua mulher, dos Brancos. E o José, e veio a seguir, depois que é Manuel Gonçalves Branco, não? Manuel Gonçalves Branco, o nome do meu irmão Manuel. O nome do meu irmão José é José Gonçalves Simões Branco. O meu irmão António Alves Simões. Já deu uma volta. Maria, a minha irmã Manuela, Maria Manuela Simões só. Depois é que veio mais tarde, é que veio Francisco Fortunato Coelho Simões e depois é que veio João Coelho Simões. João Coelho Simões. Coelho por causa da minha mãe. Coelho, meu Chico Coelho. E parecia-me que era Gonçalves. Não. Por isso. Há aqui até o João, o seu sobrinho, também fez confusão. Já volta que isto dá. Isto dá. Isto para te dizer que havia essas expiações. O meu irmão Manuel. E também o meu irmão Manuel, quando meu pai veio, mais a Maria das Mercês, o Manuel nasceu, foi na tenda, a casa, que é hoje a casa do meu pai, feita em 1913. O meu pai aí estava a fazer na casa, quando o Manuel nasceu foi na casa da tenda, que era uma casa muito grande. Era uma cozinha pequena, no meio da casa grande e o quarto da cama muito pequeno, levava a cama e pouco mais. E o Manuel nasceu. E o João Gabriel veio nascer numa garagem. Não sei se tu viste. Essa eu não sabia. O Manuel estava a fazer na sua casa, cá em Bias, o Manuel estava na casa da tia Antónia, casou foi para lá, para a casa da tia, que a tia estava no Brasil, já o meu tio tinha falecido. O que acontece é que o Manuel nasceu foi na casa da tenda. Depois a casa acabou. Portanto, o Manuel deve ter nascido em 1913, 1912, mais ou menos por aí. É assim. Então é conhecido mais pelo nome, não digo, mas és conhecido de João, é por João Revira. Diz João Revira aqui, diz João Revira ali. Por causa de umas vassas. Mas então onde é que vai? Vou ali à loja de João Revira. Quer dizer, eu um dia com a pasta da junta estava sempre no meu carro. E é que para as festas das Fontunhas, não sei que este dia todos que vim aqui almoçar, e acabei de almoçar para a loja e fui estacionar o carro em frente a um restaurante que era do Emanuel, na rua de Correio, rua de Alexandre Ramos. Fui estacionar o carro lá para baixo, porque aqui de lá tinha carros. Vim para a loja, abri a porta da loja 1h30, estava na loja na saída há 1 hora, se mais, menos. Veio um polícia que me conhecia perfeitamente bem. Eu só veio. Quem é um homem de Porto Martins que se chama João Coelho Simões? Porque naquele tempo se usava no tabuleiro de carro uma chapinha com o nosso nome. Eu ainda tenho o meu. Se a pessoa me cá conhecia, o senhor era por João Revira. Mas é assim. É engraçado que quando fiz os vídeos no princípio, eu escrevia José Pereira Borges e tal. E as pessoas aí para fora, na América, Canadá, esse era esse José. Teve 2 irmãos.
Um deles é meu amigo, é o José Sapateiro, quem me diz que é o José Sapateiro, e então o irmão diz-lhe a ele, eu vejo aqui umas coisas de um gajo de São Sebastião, que é um José Pereira Borges. Quem é esse gajo? Eu disse, ele não sabes quem é. Ou não? É o José Quinteiro. Sou conhecido por José Quinteiro. Porque a Fonte Bastardo, muita gente me chama é o José Pereira. No Porto Martins, é o José Borges ou o José da Vila. Na Vila, é o José Quinteiro. Mas enquanto trabalhava, é engraçado, com um belo dia estou lá a trabalhar na secretaria e ouço a telefonista ao lado, senhor, não temos ninguém com este nome aqui. E a pessoa falava na linha e ela dizia, José Quinteiro, eu não conheço. E eu disse, Filomena, sou eu. E ela dizia, senhor José, como é que tu és José Borges e estás José Quinteiro? As pessoas conheciam por José. Alguém que queria falar comigo da minha freguesia era o José Quinteiro. E por causa disso, não há qualquer problema, portanto, Tisboa Reveira, eu não... Tudo se castanhava mesmo, dessas coisas assim, se for com a monta, era João Filho. Olha, eu gostei de falar consigo, Sr. João. A gente vai talvez terminar para não é cansado demasiado e também já está cansado de falar. De qualquer maneira, eu gostei de falar muito consigo. João Coelho Simões, que na minha perspectiva também é João Reveira. Eu estou quase como a polícia. Quem é o João Coelho Simões? O meu caro conheço o senhor João Reveira e também é a mesma coisa. Um senhor com 83 anos, não estou em erro, vai fazer já 84. Dia 11 de julho, já lá. Está quase lá, 84 anos. Esperamos, o senhor tem uma boa memória, não tenha dúvidas. O senhor senhor quando era mais novo seria definido, mas agora a questão agora é esta. Aquela conversa que nós tivemos aqui de buscar datas e nomes de pessoas antigas, é preciso ter boa memória. E já não tenho. E várias coisas. Até das doenças que têm, das pestes e dos tifes, histórias. Este ano também temos tido uma pandemia, tem falecido tanta gente. Mas isto de anos a anos, isto vai acontecendo, não é? Isto se não encontrar a data, pois paciência. Mas... Teve uma altura que eu andava aqui à procura de ver se... Em 1599 veio a peste que matou 7.000 pessoas. Frei Diogo das Chagas diminuiu castigos. E por isso se confirmou que de 100 em 100 anos lá vêm essas doenças. Agora, mais tarde veio a lepra, que chamaram São Lázaro. Na praia, o rei mandou fazer uma casa com um cemitério, que ainda essa casa existe. De hoje é aí na rua São Lázaro, nas Filhas de Paim. Quem vem para a estrada 25 de Abril, está no largo das Filhas de Paim. Há uma entrada à direita que dá para São Lázaro, que vai até à estrada Motear. E há outra que vai para a estrada 25 de Abril. Ainda existe essa casa lá. Mas hoje, no mundo inteiro, esta doença já varreu um disparate de pessoas. Muito mais que nesse tempo. Nessa altura, em 1599, a peste matou 7.000 pessoas. Isto foi tirado do livro da Senhora do Livramento, que tem esse livro ali. É, realmente. E já li. Sei que o senhor é uma pessoa que se dedica muito à leitura. Duas senhoras, 56 livros. Que é de uma senhora Patrícia, na estrada 25 de Abril. Essa senhora tem emprestado montes de livros. Também tem uma no Porto Martins, a Isaura também me tem emprestado muitos. E depois veio. Tem aqui uma história do meu pai me contava, passada no tempo do meu avô. Mas depois, em 1998, 98, 99, 98, 99, 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
Em 1996, eu terminei no dia 11 de julho de 1996, eu fiz a reconstruir o Turigo. 1996 não. 1996. 1996? Sim, porque a gente 1996. tornou a reconstruir. Reconstruir isso. Com a Tartores do Ezequiel Rodrigues. Pai. Ezequiel Rodrigues. Então, minha conversa fica para ali. A primeira pessoa que foi sepultada no Porto Martins foi a Dona Francisca Augusta. De antes não havia cemitério ali. De antes não tinha cemitério. Isso foi uma confusão. Isso foi uma coisa muito séria. Sim. O cemitério. As pessoas de Porto Martins. Até para a cadeia fui ameaçado. Assim, alguém tinha que tomar providências para se fazer ali alguma coisa. Eu também estive muito acarinhado por o secretário regional, que era o Natalino Veiros. Pois. Casado com uma pessoa, casado com uma moça da minha freguesia, da senhora Glória, a filha da senhora Glória, e é meu vizinho. Ela, a mulher dele, do Natalino Viveiros. É. O José de Sousa e o irmão Pato Coelho, em frente. Sim. Havia um casal que a filha está em São Miguel casada com o Natalino Viveiros. Eu não sabia. Em frente. Em frente à casa do que a gente dizia que era o José de Melfilheta. Havia ali uma casa pegada à ermidazinha que hoje é o velório. Isso é outra história. Isto já não é dessa gente. Do Francisco, era um filho de Mestre Jacinto. Isto agora foi vendida. Francisco Assis. Foi vendida esta casa ao genro do Francisco Costa Sacristão da nossa freguesia. E a casa de Jacinto pertencia à Casa do Povo. A Casa do Povo fez a doação à Santa Casa. Eles estão ali metidos, a que lhe dava mais jeito a eles. Terminou-se a fazer o cemitério. A junta de freguesia terminou a fazer o cemitério. Francisco Nesto, uma excelente criatura, tivemos 26 anos juntos, nunca tivemos mais pequena coisa um com o outro. E não fazia nada sem primeiro telefonar ao Francisco Nesto. Sim, tudo o que fosse preciso. Tu sabes quem é o Francisco Nesto? Sim. Vocês trabalharam perto um do outro. Exatamente. Francisco Nesto sabia qualquer coisa de movimento durante o dia e tinha o telefone da loja, telefonava ao Francisco Nesto, faço isto assim, assim, ó, e estou a pensar fazer assim, ou fazer assado, então tu é que sabes. Não percebia nada de obras, não queria saber nada de semana nenhuma. Isso se fazia. Eu trabalhei nos últimos anos com esse Francisco Nesto. Ele estava na economia. Eu trabalhava na Secretaria de Economia. E depois, na altura, houve uma junção de serviços, direção de serviços de trabalho e tal, em economia, e ficámos todos a trabalhar na mesma casa. Eu até reformei-me primeiro que ele, porque ele estava para subir na categoria. Ao fim e ao cabo, não beneficiou muito, mas ficou lá mais um ano e tal, e depois assim dele. Acho que a esposa dele faleceu. Não sei. Depois a gente então resolveu-se a fazer o cemitério e depois, já nessa altura, já éramos 5 na junta. E mais o Antônio da Maria Messias, mais lhe chama, Antônio Freitas, e fui muitas vezes à Casa João Brasileiro, ficava ali em Angra, num estabelecimento que a mulher pôs um pronto a vestir, umas viadoisas, na rua São João, casa que fazia canto com uma travessa ali. Talvez, não estou a ver bem o que é, mas... O que acontece é que o João era dono das terras
E dizia sempre que, oh meu, eu vou resolver isso. Então o meu advogado é que está para resolver isso, para se fazer o cemitério. Eu vou resolver isso. Fui passando. O tempo passa-se. E aquilo chegou-se a uma altura, um dia eu fui mais o António, lá no domingo, na casa dele, bati à porta, disse ao Sr. João, Senhor, desculpa, mas hoje a gente vem aqui dizer ao senhor se o senhor deixa, se autoriza ou não autoriza. Porque se não quiser autorizar, isto vai ir para o tribunal e a gente, como é uma coisa comum da freguesia, o senhor vai ser obrigado a vender. Não, o João ficou meio atrapalhado e disse, eu vou a Porto Martins. Eu a Porto Martins ver se convencia alguns amigos aí por seu lado, mas também teve pouca sorte, porque até teve um terminal branco, foi morrer à América. Terminal branco, que era todo do nosso lado, depois por causa do cemitério ficou contra a gente. E foi morrer à América. Não queria ser sepultado no cabo da praia, não foi no cabo da praia. Foi morrer num canto de um cerrado. Nos cemitérios na América, tem cemitérios no Canadá, tem cemitérios que é uma tristeza. Estive lá já em 3 cemitérios. Um é um espetáculo, um é uma freguesia. Até tem nas rochas, paredes, em que tem as gavetas, metem os corpos, pagam um disparate de dinheiro para lá meter a fazer isso. Tem uma pessoa muito amiga que tinha... E ele sempre, quando foi ao Porto Martins, ele sempre chegou a decidir vender o terreno para fazer o cemitério? Mas veio cá, mas o Terminal Branco pegou-se com ele e começou a querer entrar na família dele, era isso. Aquilo deu o pé de vento lá que foi o diabo. E o resto, o homem vendeu por 20 contos e tinha uma samarra, no dia que fez feita a escritura, tinha uma samarra de couro, castanha, e que só um capitalista que usava naquele tempo uma samarra daquela. E ela foi 20 contos e ele disse-me, quando eu fui para o dinheiro, são os seus 20 contos. Ele disse, mete isto ainda na salveira que eu não quero sequer de coar. E meti os 20 contos na alveira e fez-se o cemitério. Bom. Mas fez-se um cemitério que nos estatutos do cemitério de Porto Martins não é autorizado a vender sepulturas a ninguém. Oh, não sabia disso. Senhor. É só... E as campas eram para ser todas iguais. E as placas com os dizeres eram feitas pela junta de freguesia. Ainda há lá 4 ou 5 campas que têm essas placas. E é engraçado. Nunca me apercebi disso. É. Tu se chegares lá, vais ver lá 4 ou 5 sepulturas que têm umas chapas de ferro. Não é ferro, é alumínio. Talvez um alumínio, sim. Com a gravação, nome, datas e assim. Porque tinha ficado para se puser daquela maneira. E é engraçado que o homem que não queria que se votasse aqui é que votaram, que era o António de Freitas, o António da Maria Messias. Era para ser de qualquer maneira. E ele dizia que não, que havia ter as chapas. E afinal, fez das primeiras pessoas que lá se sepultaram foi o marido da Maria Capiteu Atamã, o Geónimo, o gajo da América. E depois a Maria botou lá uma floreira muito bonita, que lá está, e os dizeres com uma placa de mármore também. E cheguei lá um dia e vejo aquilo, aquela sepultura com aquilo.
E Sr. José Ferraz, que era o homem que trabalhava no cemitério, que foi o melhor homem que passasse lá, tinha aquilo sempre que consolava. Sr. José, quem é que manda botar aquilo? Disse, ó João, olha, isto é uma família grande. Estes capitães teus vira-se contra ti, tu ficas mal. E cá, por mim não disse nada. E também não digo. Olha, se queres dizer alguma coisa, vão fazendo as coisas à sua maneira. A vila é assim, a vila eles colocam e fazem de acordo com cada família. Na vez que morre a minha mulher e eu, já toda a gente tinha floreiras e a petita menina de campo da minha mulher, 3 floreiras que estão lá. A vida é assim. Bom, a gente vai parar, senão as pessoas depois ficam a dizer esta gente está doida, nunca mais se cala. Gostei de falar consigo, Tio João. Eu desejo-te muita saúde. Muito obrigado. Para as pessoas saberem, o Tio João revira, um homem com 83 anos, tem uma memória espetacular e a saúde é que está assim, mas isto, força de vontade, a coisa vai continuar. A força de vontade tenho e graças a Deus já estive muito pior. Assim é que é importante. Já estive aqui porque eu primeiro comecei a ficar mal. Eu até 1910 a coisa correu maravilhosamente bem. Até 2010? 2010. Depois a minha mulher morreu. Pois isto também mexe um bocadinho, claro. Deu uma pancada que me pôs a rasto. O mais prestei. É verdade. E depois os anos vão trazendo outras sequelas. Sei que foi a seguir ao Natal, no dia 26 ou 27. Hã? Que a mãe morreu? Não, que caí na garagem. A andar no chão em cimento. Minha garagem é de cimento no chão. A andar por fora. Já tinha acontecido 2 vezes. Mas caí sempre para a frente. Esse dia caí para trás. Parti a anca. Fui no dia 26. Eu tenho isso aí marcado. De qualquer forma. E depois tive 22 dias. Do hospital? 22 dias no hospital. Lá, são sequelas muito acarinhado por aquelas enfermeiras, que até teve enfermeiras que ficaram a vir à minha casa. A vindimas, a festas. É assim, é a vida. Tive gente lá que ainda hoje elas vêm aqui. Ainda também uma que é a chefe das enfermeiras de serviço, veio-me dar uma injeção. Como é? De grupo. Hã? É de gripe. A injeção de gripe. Da gripe, a vacina da gripe. Pois, isto é assim. E agora temos que ser vacinados contra esta coisa também, que anda por aí, essa pandemia. Mas a vida é assim, a gente não sabe o que é que nos espera de futuro. De qualquer forma, desejo-lhe saúde, uma boa tarde a toda a gente. E se o senhor quiser desejar alguma coisa às pessoas que o vão ver, é saúde para todos e até uma próxima oportunidade. O Tio João se vira um homem do Porto Martins. Desculpem o que eu disse, mas foi o que sabia e foi o que me veio à cabeça. Isto foi uma conversa que a gente teve, não foi entrevistas, porque de entrevistador não tem jeito nenhum. Mas foi uma conversa de amizade aqui entre 2 pessoas, que a gente visitava muito o Tio João, quando ia café harmónica para lá, aquelas serenatas pelas festas, era uma alegria. Mas as coisas são assim, todas têm um princípio, também têm um fim, e vamos assim caminhando. Esperamos agora ter saúde para o fim das nossas vidas. Uma muito boa tarde e muita saúde. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.